Na Europa medieval, existia um jeito muito elegante de heroísmo. Eram chamados de damas e cavaleiros. Esse modo elegante de heroísmo fez surgir os contos de cavalaria. Antes de começarmos a contar os contos carolíngios, os romances de cavalaria de Amadis de Gaula ou os mitos do Rei Arthur, eu trouxe hoje um conto muito peculiar sobre a cavalaria. O Cavaleiro do Escudo de Prata. Quer ouvir a história? Fica aí. Bem-vindos ao Cultura Heróica, onde o nosso objetivo é cultivar o heroísmo. E se você gosta de histórias de heróis e heroínas, contos e romances da cavalaria e os mitos do Rei Arthur, não deixe de seguir nosso canal, acione o sininho para não perder nenhum dos vídeos que faremos no futuro. Os contos de cavalaria são referenciais de virtudes e valores até os dias de hoje. O conto que eu trouxe hoje, ele fala muito sobre a virtude de lealdade aos princípios e está presente no compilado de contos O Livro das Virtudes, que são 2 livros de William J. Bennett, que falam sobre contos do norte, do sul, do leste, do oeste, que nos ensinam sobre o que são as virtudes. Esses 2 livros são fantásticos porque tem contos que nos ensinam exatamente como é a virtude da disciplina, como é a virtude da lealdade, como é a virtude da coragem. E esse livro não tenta só explicar para uma linguagem bem simples, que até uma criança pode entender, como também nos falam contos fantásticos, fábulas. Então tá aí a recomendação, O Livro das Virtudes, de William J. Bennett, e o conto que eu vou lhes contar hoje está dentro desse livro. Era uma vez um esplêndido castelo em uma floresta encantada. Era um castelo maravilhoso, que tinha torres fantásticas e um portão imenso que se erguia acima das árvores. A floresta era escura e perigosa, habitada por seres cruéis, especificamente gigantes. Gigantes que adoravam atacar as pessoas que passavam pela floresta. Mas no castelo morava um grupo de cavaleiros tratados pelo rei para proteger os viajantes na floresta. Sempre que podiam, lutavam contra os gigantes. Esses cavaleiros usavam uma armadura fantástica, bela, mas a maior maravilha que tinha em sua armadura eram os escudos, que não eram escudos comuns, como vocês já devem imaginar. Eram escudos especiais, feitos por um mago que havia usado uma magia antiga e profunda para transformar esses escudos um reflexo do caráter e da personalidade dos cavaleiros. Alguns escudos refletiam a luz do sol, de tão belos e límpidos que eram. Por outro lado, haviam aqueles escudos que pareciam uma névoa, que encobria tudo e ficava tão embaçado que não dava para ver nenhum reflexo. Quando o cavaleiro recebia suas armas, ele recebia também esse escudo feito pelos mágicos, que a princípio era embaçado e um pouco escuro. Mas conforme o cavaleiro ia mostrando as suas virtudes, seus valores, a sua coragem, não só em batalhas, mas também em gestos durante a sua vida toda, o escudo ia ficando cada vez mais limpo, mais brilhoso. Entretanto, se o cavaleiro demonstrasse preguiça ou covardia na frente das batalhas ou até mesmo nas ações de sua vida, o escudo ia ficando mais opaco. O escudo ia ficando cada vez mais embaçado, chegando ao ponto do cavaleiro ter vergonha de empunhar o escudo. Mas isso não era tudo. Qualquer cavaleiro que mostrasse uma coragem excepcional numa missão penosa, difícil, no momento mais difícil de qualquer batalha, de qualquer ação que era necessário extrair dele a mais alta virtude, o escudo não só brilharia, mas como poderia se ver também no centro do escudo, no coração do escudo, cintilar uma estrela de ouro. Só os cavaleiros mais velhos, experimentados em batalha, é que tinham essa estrela no seu escudo. Nessa história que contamos, só tinha um cavaleiro com essa estrela, que era o Senhor do Castelo. Houve uma ocasião em que os piores gigantes se reuniram para enfrentar os cavaleiros numa grande guerra. Eles acamparam no vale escuro da floresta, perto do castelo, reunindo os mais ferozes gigantes que tinham por ali. Quando os gigantes se reuniram para enfrentar os cavaleiros, um dos cavaleiros mais jovens e ansiosos pela batalha era Sir Roland. Era um esplêndido guerreiro. E apesar de ser muito jovem,
O escudo de Sir Roland já brilhava o bastante para mostrar que se tratava de um cavaleiro corajoso, de um cavaleiro bem virtuoso. Sir Roland tinha um caráter que era definido como o melhor caráter dos cavaleiros, pois os seus olhos brilhavam quando ele tinha uma oportunidade de viver a virtude cavalheiresca. Então, sempre que era requisitado a sua missão, a sua ação, ele ficava muito feliz, porque era uma oportunidade de ouro para ele vivenciar as suas virtudes. Afinal de contas, todos aqueles que querem ser heróis precisam estar atentos às oportunidades que surgem para então vivenciarem esses valores, vivenciarem as suas virtudes, que já conhecemos. Essa batalha, pensava ele, seria a grande oportunidade de sua vida. Na manhã de partida, quando todos os cavaleiros se reuniram no grande salão do castelo para receber os comandos de seu líder, Sir Roland torcia para ser designado ao lugar mais perigoso de todos, para mostrar sua verdadeira essência de cavaleiro. Porém, quando chegou a sua vez de receber as ordens, o senhor do castelo lhe disse: "Um bravo cavaleiro deve ficar para trás e guardar o portão do castelo. E você, Sir Roland, sendo mais jovem, foi quem eu escolhi para isso." Ao ouvir a sentença, Sir Roland ficou tão decepcionado, mas tão chateado, tão triste, que mordeu o lábio e teve que baixar o elmo sobre o rosto, para que os outros cavaleiros não o vissem, que seus olhos cheios de lágrimas. Por um instante pensou em responder iradamente ao comandante, dizendo que não era certo deixar para trás um cavaleiro em pleno vigor, sobretudo estando tão ansioso para lutar. Mas dominou seu impulso e foi calmamente se postar à guarda do portão. A batalha daquele dia se daria no escuro do Vale da Floresta e provavelmente não haveria nada a fazer no portão do castelo, exceto ficar tomando conta como um porteiro qualquer. Não era de se estranhar que Sir Roland achasse que era um serviço para outra pessoa. Os demais cavaleiros saíram marchando em suas reluzentes armaduras e foram em direção à batalha. O senhor do castelo só parou para dizer a Sir Roland que ficasse de guarda no portão até que todos voltassem e não deixassem ninguém entrar. Depois, penetraram nas sombras da floresta, sumindo de vista. Sir Roland ficou olhando naquela direção muito tempo depois de terem partido, pensando que, se ele tivesse a caminho da batalha, ele se sentiria muito feliz, como eles. Mas logo colocou esse pensamento de lado, tentando se distrair com coisas mais agradáveis. Passou um longo tempo sem que nada acontecesse e nem chegasse nenhuma notícia da batalha. Por fim, Sir Roland viu um dos cavaleiros vir mancando pelo caminho do castelo. E saiu à ponte para encontrá-lo, e esse cavaleiro não era dos bravos, e apavorou-se logo que foi ferido. "Eu fui ferido", disse, "eu não consigo mais lutar, mas posso vigiar o portão para você, se quiser voltar no meu lugar." De início, o coração de Sir Roland saltou de alegria. Ele finalmente poderia ir para a batalha, ele poderia ir lá enfrentar os gigantes. Mas ele então se lembrou das palavras do seu comandante. Ele deveria ficar ali e proteger o castelo. "Certamente eu gostaria de ir, mas um cavaleiro deve ficar onde o seu comandante o colocou. O meu posto é aqui na ponte e devo proteger e deixar ninguém entrar, nem mesmo você. E o seu posto é na batalha, então só posso recomendar que retorne a ela." O cavaleiro ficou envergonhado, virou-se e voltou para a floresta em direção à batalha. Sir Roland voltou a montar guarda e já ficou em sua posição por algumas horas. Até que surgiu uma senhora, uma velha mendiga, que pediu para entrar no castelo e comer alguma coisa. Ele disse que naquele dia ninguém poderia entrar no castelo, mas com certeza ele mandaria um servente levar-lhe comida. Ela podia sentar-se e descansar o tempo que quisesse. "Eu passei pelo vale onde está sendo travada a batalha", disse a velha, enquanto esperava a comida. E Sir Roland ficou animado. "E como acha que vai indo a batalha?" "Muito mal para os cavaleiros, eu acho", disse a velha. "Os gigantes estão lutando como nunca. Eu até acho que você deveria ir lá ajudar os seus amigos." "Bem que eu gostaria", disse Sir Roland, "mas fui designado para a guarda do portão do castelo e não posso me ausentar." "Um cavaleiro assim descansado faria grande diferença. Os outros já estão exaustos", disse a velha. "Acho que, já que não há nenhum inimigo por aqui, você seria muito mais útil lá." "A senhora tem razão, eu também acho, mas nem eu e nem você somos o comandante aqui", respondeu Sir Roland. "Pelo jeito", continuou a velha, "você é daquele tipo de cavaleiros que preferem ficar longe das lutas. Você tem sorte de ter essa desculpa tão boa para ficar em casa." Sir Roland sentiu uma certa raiva da senhora, principalmente quando ela começou a rir
zombando de Sir Roland. Mas ele fechou os lábios, trincou os dentes e logo que o servente chegou com a refeição, deu depressa à velha e fechou o portão logo para que ela parasse de falar com ele. Algum tempo depois, surge um senhor de manto negro procurando justamente por Sir Roland. E ele respondeu: sim, sou eu. Então, você não deveria ficar aqui enquanto o seu comandante e os cavaleiros estão travando uma batalha tão dura com os gigantes. Além disso, é uma oportunidade para você se tornar um dos maiores cavaleiros neste reino. Escute, eu lhe trouxe uma espada mágica. Dizendo isto, o velhinho tirou de dentro do manto uma magnífica espada que brilhava ao sol como se estivesse coberta de diamantes. Esta é a espada das espadas, disse, e vai ser sua, se em vez de ficar à toa no portão do castelo, você a levar para a batalha. Não pode resistir a ela. Quando você a erguer, os gigantes vão cair. Seu senhor vai ser salvo e você vai ser coroado como cavaleiro vitorioso, o que logo tomará o lugar do seu comandante como senhor do castelo. Sir Roland percebeu que o velhinho era sim um mágico, porque a espada que ele estava empunhando era mágica, era fantástica, era brilhante. Era tanta maravilha aquela espada lhe sendo oferecida pelo velhinho que Sir Roland começou a estender a mão e andar pela ponte em direção à espada. O velhinho adiantou-se e começou também a ir em direção ao Sir Roland, entrando na ponte. E quando Sir Roland viu que o velhinho estava se aproximando também, ele se lembrou de imediato da sua missão e gritou: não! Quando Sir Roland correu para dentro, fechou o portão para definitivamente o velhinho parar de lhe oferecer a espada, ele viu uma coisa miraculosa. O velhinho tirou o manto negro e revelou-se um gigante. O gigante olhou, viu que o portão estava fechado e um grande fosso estava na ponte, que agora estava levantada, e como não podia fazer nada, o gigante foi embora. Sir Roland havia cumprido, por enquanto, a sua missão. Quando Sir Roland percebeu que era um dos maiores gigantes da floresta, ele ficou pensando no que teria acontecido se ele tivesse pego a espada e deixado a ponte desguarnecida. Isso fez ele pensar muito em como ele havia quase deixado o castelo ter sido pego pelos gigantes. Depois disso, Sir Roland resolveu que não abriria o portão nem daria atenção a mais ninguém que viesse por ali. Até que não tardou muito tempo, ele ouviu um som que o fez saltar de alegria. Eram os cavalos e os clarins dos soldados e guerreiros que estavam voltando da batalha contra os gigantes. Sir Roland, com muita disposição, abriu o portão, desceu a ponte e foi receber o seu senhor e seus camaradas cavaleiros. Sir Roland entregou a chave do castelo ao seu senhor, ajoelhando em sua frente para prestar contas do que havia feito no posto para o qual o designara seu comandante. O senhor do castelo curvou a cabeça para ele, sinal de que ele podia falar. Porém, assim que abriu a boca para começar a falar, um dos cavaleiros gritou: "O escudo! O escudo! O escudo de Sir Roland!" Todos se viraram e olharam para o escudo que Sir Roland levava no braço esquerdo. O que viam era a estrela de ouro dos cavaleiros brilhando intensamente no centro do seu escudo. Nunca houve tanto assombro no castelo. O comandante logo perguntou: "Fale, Sir Roland, conte-nos o que aconteceu aqui hoje. Você foi atacado? Algum gigante veio até aqui e você lutou sozinho com ele?" "Não, meu senhor", disse Sir Roland. "Só um gigante veio até aqui, mas foi embora em silêncio quando viu que não conseguiria entrar." Em seguida, contou-lhes tudo o que acontecera durante o dia. Quando terminou, os cavaleiros olharam novamente para o escudo e certificaram-se de que havia lá uma estrela de ouro refulgindo. Após um breve silêncio, o senhor do castelo falou: "Os homens cometem enganos, mas nossos escudos de prata nunca erram. O jovem Sir Roland lutou e venceu hoje a mais difícil das batalhas." Então todos os outros se levantaram e saudaram a Sir Roland, o mais jovem cavaleiro a ostentar a estrela de ouro em seu escudo de prata. E assim acaba a história do Cavaleiro do Escudo de Prata. Nesse livro, que fala sobre a virtude que vivem nessas histórias, fala que a lealdade aos princípios é uma estrutura interna que temos frente às adversidades. Os momentos mais difíceis são os momentos onde ficamos mais propícios em trairmos nossos próprios princípios. Que assim como Sir Roland protegia a ponte de seu castelo contra qualquer ameaça externa que viria a manipulá-lo, nós devemos proteger nossa mente contra os maus pensamentos que colocam em dúvida os nossos princípios.
E essa é uma das grandes e fantásticas histórias que tem no Livro das Virtudes. Se vocês quiserem adquirir o Livro das Virtudes, tem o link aqui na descrição. Comprando por esse link já ajuda também o canal. E se você quiser saber mais histórias de heróis, com certeza contaremos por aqui. Então não deixe de se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, dá um super like. E digo mais, se você conhece aquele amigo que protege a sua mente contra más pensamentos, igual Sir Roland protegia o castelo, compartilhe esse vídeo com ele, pois assim ele dará mais forças ao Sir Roland. As virtudes são as maiores armas do herói, então qualifiquem sempre suas virtudes. Ser herói é uma escolha.